Eu sou professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo e estou coordenadora do Teleeducação do Telesaúde. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos aqui conosco e dizer que é muito importante que vocês participem sempre. Então, se a sua unidade de saúde ainda não é cadastrada no programa, entre em contato com a nossa equipe. No site há maiores informações para isso. Gostaria de lembrar que a nossa webconferência, como de costume, ela será gravada e pode ser acessada pelo site. Então, por gentileza, divulguem essa informação para aqueles que não puderam estar conosco hoje. As dúvidas e perguntas, elas podem ser enviadas pelo chat. Por favor, então, participem. Bom, a nossa palestrante hoje é a Beth Azoure. E o tema de sua webconferência é Compreendendo o Processo de Trabalho do NASF. Então, eu gostaria de agradecer, Beth, a sua presença hoje aqui conosco, pela sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. E como convidado e facilitador, né, do processo, nós temos o doutor Ipojucan aqui com a gente também, os dois profissionais da SES, a referência técnica, e vão estar compartilhando as experiências e falando um pouquinho sobre o processo de trabalho do NASF. Então, obrigada aos dois pela disponibilidade. Então, agora eu passo a palavra para a Beth, para que ela possa começar a sua palestra. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer aqui inicialmente a equipe do Telesaúde por ter atendido a nossa solicitação de fazer essa conversa aqui. Isto muito se refere à questão da implantação dos NASFs no Espírito Santo. E no final do ano passado houve uma demanda muito grande por credenciamento e implantação. Nós chegamos a fazer, inclusive, um seminário, uma oficina estadual para discutir sobre isso. E, a partir de então, vários municípios têm solicitado aos nossos regionais e a CIB e a CIR o credenciamento para a implantação de novos NASFs. Desses núcleos de apoio à saúde da família. Em função disso, então, a gente achou importante estar colocando para o Telesaúde, né, essa ferramenta, né, como que deve ser o processo de trabalho, né, desses profissionais, dessa equipe que faz parte do núcleo de apoio à saúde da família. Porque a gente tem percebido uma demanda também crescente dos municípios em solicitar a nós, tanto das regionais, da regional quanto da Secretaria Estadual, da Central Administrativa, perguntas, né, que se referem ao processo de trabalho dessa equipe. Então, a gente achou importante estar trazendo isso e usando a ferramenta do Telesaúde para tirar algumas dúvidas. Né? Nós, aqui pelo tempo, a gente vai tratar somente de algumas delas, né, de algumas questões, mas as nossas regionais e também nós estamos à disposição para aprofundar quaisquer questões. Bem, inicialmente eu queria começar a nossa conversa trazendo um caso ilustrativo, né, sobre que vai ser situações comuns que vão acontecer no NASF. E aí, a partir desse caso, é que eu vou também desenvolver um pouco a minha conversa com vocês. E quero agradecer também de antemão aqui a presença do Ipojucan, que é meu companheiro, né, na Secretaria de Saúde, na coordenação estadual da atenção primária e referência comigo do NASF. Bem, então eu vou falar desse caso, que é o seguinte, é um caso, né, que fala de Dona Janete. A Dona Janete tem 42 anos, trabalha como vigilante noturna e é mãe de 4 filhos. Está divorciada há 2 anos, período em que começou a sentir dificuldades para dormir. Em função disso, e também por problemas de relacionamento com o genro, que vive com ela, e a filha mais nova, procura atendimento na unidade básica de saúde para conversar sobre isso. Durante a consulta com o médico de família, disse que necessitava muito de uma psicóloga, uma vez que se sentia solitária e precisava de alguém para conversar. Então, é a partir desse primeiro
desse primeiro caso que eu trago aqui é que eu venho, né, iniciar um pouco a minha conversa com vocês sobre o que é o NASF. Bem, em princípio, o NASF ele deve ser entendido, né, pensando num território de saúde, né, ele deve ser compreendido como uma equipe que vai trabalhar numa unidade, né, de saúde, junto àquela unidade de saúde. Ele não deve ser pensado como uma unidade à parte, né, não precisa construir nenhuma sala específica para o NASF, fora da unidade de saúde. Todo o processo deve ser preferencialmente dentro daquela unidade e que tem equipes de saúde da família e que são responsáveis por um determinado território. Né? Então, são equipes multiprofissionais, compostas por profissionais de diferentes campos de conhecimento. Eles devem atuar de maneira integrada, apoiando os profissionais das equipes de saúde da família. E aí, a partir disso, eles devem, então, compartilhar as práticas e os saberes em saúde nos territórios. E vocês vão ver que durante toda a nossa conversa, assim, vão aparecer algumas figuras sempre relacionadas a trabalhos em equipe, a trabalhos na rua, né, fora da unidade de saúde, porque são vários espaços que a equipe do NASF deve atuar em conjunto, apoiando as equipes de saúde da família. Então, essa é uma pontuação importante para o nosso entendimento aqui sobre o que é o NASF. Tem um aparato normativo, que eu não vou entrar nele, né, das várias portarias, desde a de 2008, que cria o NASF, até a última portaria agora de 2013, são 3, né, de 2013, então essa última que define o valor mensal integral do incentivo financeiro do PEMAC, denominado PAV variável. Todas elas tratam do NASF, né, são portarias que vão estar aí à disposição, né, os slides vão estar à disposição de vocês, que depois podem ser aprofundados sobre o credenciamento e implantação, né, das equipes do NASF. Então, não vou entrar, só para apresentação mesmo. Outras questões, né, que também, diretrizes que vêm nessas portarias, se referem às modalidades dos NASFs, nessa última portaria de 2013, que fala que agora nós temos o NASF 1, 2 e 3, e o número de equipes a elas vinculadas e a somatória das cargas horárias profissionais. Né? Quais são as ocupações possíveis no NASF? Então, assim, nós temos aí 18 ocupações que podem fazer parte dessas equipes, desde o assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, professor de educação física, psicólogo, até, ultimamente, até os sanitaristas também podem fazer parte dessas equipes. Médicos aí podem ser ginecologista obstetra, acupunturista, homeopata, pediatra, psiquiatra, geriatra, de clínica médica, médico do trabalho e médico veterinário. Como a gente pode ver, nenhum dos profissionais da equipe mínima nenhum profissional da equipe mínima faz parte dessas ocupações possíveis no NASF. Esse é um dado importante, porque às vezes, às vezes até escassez de profissionais no município, às vezes quer colocar um profissional, por exemplo, enfermeiro, na equipe do NASF, mas dentro do que está preconizado, são outros profissionais, além daqueles da equipe mínima da saúde da família. Bem, para implantar o NASF, né, é necessário que façam a elaboração de um projeto. Que é uma coisa até bastante interessante, porque às vezes para a gente iniciar o trabalho, a gente não se preocupa em conhecer o território, né, para que a gente vai elaborar aquele projeto. Então, para implantar o núcleo de apoio à saúde da família, seria importante elaborar um projeto, é fundamental, onde deve ser considerada a análise do território,
as necessidades e demandas identificadas também a partir da percepção das equipes da atenção básica, de representantes da população e também dos gestores de saúde. Então, na elaboração, fundamental considerar essas duas questões. E aí, nesse roteiro de análise do território, é fundamental definir o perfil demográfico, epidemiológico e assistencial para que a gente possa compreender assim, que situação de saúde tem essa população nos seus diferentes ciclos de vida e quais são os recursos para a construção do cuidado a essa população. Outro roteiro importante é a caracterização da unidade básica, às quais o NASF estará vinculado. Assim, qual é a estrutura física, há necessidade de fazer alguma adequação para essa equipe do NASP que vem, se há ou não, quais são as pessoas, né, os recursos humanos que trabalham naquela unidade, os recursos materiais, quais são os serviços realizados por essa unidade básica de saúde. Outro dado importante é conhecer o perfil territorial e ambiental nessa população e compreendendo quais são as potencialidades e vulnerabilidades desse território. E outro dado também, por fim, a necessidade de você identificar qual é o perfil das necessidades e demandas desse território. Quais são e aí do ponto de vista tanto das equipes, como do gestor, como também dos representantes da população, que na maior parte das vezes a gente acaba esquecendo, né, dos nossos representantes da população, né, do controle social, ou também quais são as principais necessidades, demandas deles. Bem, com base nisso, vão ser definidos, então, o perfil, né, quais são os profissionais que devem compor o NASF. Então, anteriormente, a gente deve fazer o roteiro de análise desse território, para, a partir desse conhecimento, então, a gente possa definir, eu preciso mais desse ou daquele profissional. Então, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, é o seguinte, por exemplo, quando você faz essa análise, né, do seu território, você verifica que há uma frequência aumentada de casos de desnutrição infantil em áreas de grande vulnerabilidade social, você pode estar pensando se seria importante ter na nossa equipe nutricionistas e assistentes sociais, por exemplo. Outros dados que podem ser levantados nesse diagnóstico é elevada prevalência de portadores de hipertensão arterial sistêmica e de pessoas acometidas por acidente vascular cerebral. Então, outros profissionais interessantes, importantes para compor a equipe seriam os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, pensando aí em ações de reabilitação. E para as ações de prevenção de agravos e promoção da saúde, você também pode estar credenciando, né, pode estar trazendo nutricionistas e educadores físicos. Temos também outra situação que pode ser um município pequeno, como nós temos aqui na maior parte do nosso estado, né, um grande número de municípios pequenos, que não tem CAPs, né, mas tem áreas com altos índices de violência, tem problemas de saúde mental e os relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, nesse caso, pode-se pensar, então, na contratação de psicólogos ou psiquiatras. Então, assim, conforme, e aí isso é importante, eu gosto de enfatizar, que conforme essa análise desse território, você, então, não dá para pensar, vou trazer esse ou esse profissional para trabalhar do NASF, mas se ele não estiver de acordo com a análise desse território, a necessidade desse território, né, você pode estar trazendo os profissionais que não vão dar o retorno efetivo para o que o NASF se propõe. E então, assim, uma das coisas que também nós estamos querendo enfatizar é assim, que essa mudança de prática, de repente você ter profissionais que vão apoiar as equipes de saúde da família, ele vai de encontro,
né, ao que comumente a gente tem visto nas nossas práticas, é de você fazer um trabalho individualizado, não fazer trabalho em equipe. Então, assim, para inserir o NASF no cotidiano dessas equipes de saúde da família, é fundamental ter todo um cuidado para essa chegada. Então, eu falo que o momento e o jeito da chegada desses profissionais devem ser cuidados no sentido de serem bons encontros entre os profissionais do NASF e das equipes de saúde da família ou da equipe da atenção básica. Como que pode, né, o que é importante ressaltar nisso? Assim, há uma necessidade do apoio da gestão, né, porque às vezes o secretário assina as nossas, os projetos, né, as solicitações que vão para a CIB e não acompanham o processo depois da implantação, né, dos projetos. Então, assim, é fundamental que o gestor apoie, né, para que ele possa ofertar condições adequadas e mediar conflitos e impasses entre o NASF e as equipes da atenção básica, que elas podem ocorrer, né, porque é um processo novo. Então, assim, é fundamental o apoio da gestão. Por outro lado, a gente observa também que há dificuldades pelo desconhecimento das possibilidades de atuação no apoio matricial, em razão da predominância da lógica de atenção centrada na doença e em procedimentos curativos, levando muitas vezes uma pressão para que o NASF trabalhe em uma lógica ambulatorial, centrada apenas na dimensão assistencial do apoio matricial. Em vários relatos que a gente tem visto, muitos falam de que o NASF às vezes tem atuado, né? E para isso que a gente está aqui, para conversar sobre isso, às vezes como um crezinho, né? Quer dizer, um lugar onde tem especialistas, né? De porta aberta à população. Então, tem um psicólogo lá, todas as demandas de psicologia vão direto para aquele profissional. Então, assim, a proposta do NASF é de uma outra lógica, não é de uma lógica ambulatorial, de porta aberta. A porta aberta principal, a gente sabe, deve ser a unidade de saúde da família, e ali, a partir dali, que ela vai encaminhar, né, e vai fazer um trabalho compartilhado com a equipe do NASF, tendo apoio dessa equipe. Há também necessidade de uma sensibilização inicial e alinhamento de expectativas e conceitos entre o NASF e as equipes da atenção básica. Então, assim, para que vem essa equipe, né? Qual o objetivo do trabalho delas, né? Como que ela pode, junto conosco das equipes de atenção da saúde da família, a gente pode, de fato, fazer um trabalho partilhado. Então, há necessidade dessa sensibilização inicial. Em alguns municípios, essa sensibilização se faz através de conversas, né, de reuniões entre a gestão e aquelas unidades e aquelas equipes que vão participar, né, do NASF, que vão ser apoiadas por ele. Outras têm processos de educação permanente. Então, cada município vai encontrar uma forma melhor de como fazer isso, essa sensibilização, mas ela é fundamental. E até pensando na importância do controle social, é fundamental também de que a população, através dos conselhos locais, eles também sejam incluídos nessa discussão. É fundamental que as ações sejam pactuadas com as equipes da atenção básica, evitando-se, então, que a construção de ofertas de apoio sejam consideradas irrelevantes, né, ou secundárias pelas equipes apoiadas. É fundamental que a pactuação desse trabalho e que haja uma definição das ações iniciais para esse trabalho. E nisso eu trouxe essa figura porque, no meu entendimento, o trabalho em equipe, as rodas de conversas, elas são fundamentais, primeiro, para que a equipe da saúde da família ela se viabilize, né, efetivamente. Segundo, porque não dá para se propor fazer um apoio a essas equipes se não for na base de muita conversa, de muito diálogo, né? Então, assim, é fundamental que as rodas de conversa elas aconteçam ao longo do processo. No início,
durante, né, até o processo se consolidar efetivamente. Ser um processo permanente, contínuo de atuação. Então, assim, entrando especificamente, né, continuando, né, porque eu acho que a gente já falei um pouco do processo de trabalho, que é, né, o objeto principal dessa nossa conversa hoje. Uma das coisas também que eu acho que é importante ressaltar é que, além do compartilhamento de responsabilidades práticas, essa proposta, né, na realidade, ela busca um processo de trabalho interdisciplinar e multiprofissional. Então, é para além de somente uma equipe com várias especialidades, né, multiprofissional só, né, mas que não, efetivamente, não converse, não discuta os casos, não procure soluções. Né. A proposta é, para além disso, é que o trabalho seja interdisciplinar, com a compreensão, com a conversa, né, dos vários olhares, dos vários profissionais que compõem a saúde. Oi. A Ana, ela faz uma colocação importante. Ela diz que a realidade dos municípios pequenos que a equipe do NASF vai ser vinculada a praticamente todas as equipes do município. Então, é necessário que se tenha uma equipe multiprofissionais, pois terão que atender vários perfis epidemiológicos. Sim, com certeza. Assim, de qualquer forma, independente de qualquer número da população, os NASFs eles sempre vêm para atender a mais de uma equipe, né? A mais de uma equipe. Nós temos até no nosso estado, até agora implantados, muito mais NASF com maior número, que pode atender até 9 equipes, né, em todo o estado, e o NASF, que é o NASF 1, e o NASF 2, que são de 4 a 5 equipes. NASF 2 de 3 a 5, o outro é de 5 a 9, é o NASF 1. E o NASF 3 é o único que é de 1 a 2 equipes, 1 a 3 equipes. Então, assim, mas no momento a gente só tem até um município que está pleiteando, que está né, que foi credenciado, mas ainda não está implantado, que é o município de Divino São Lourenço. Mas, assim, o que eu queria só fazer, então, considerar, de fato, nós temos, né, como eu falei, um grande número de municípios pequenos no nosso estado, e ele vai ser vinculado a todas as equipes do município. É necessário que tenha uma equipe multidisciplinar, mas, por outro lado, a gente quer muito mais do que ter profissionais de várias categorias profissionais, né, nessa equipe. Né? Eu acho que é o grande pulo do gato do NASF é exatamente assim, como que o meu saber de assistente social, do outro que é um educador físico, né, junto com o médico, o enfermeiro da equipe da saúde da família, a gente possa fazer trabalhos compartilhados, compreendendo o sujeito na sua em singularidade, na sua integralidade. Então, assim, talvez os municípios menores possam até nesse primeiro momento ter um ganho significativo e qualitativo, né, no trabalho que é desenvolvido no seu município, né, no trabalho na área da saúde. Talvez seja um pouco diferenciado daqueles municípios que têm um número de equipes, né, maiores, tem uma população maior e que às vezes nem toda a população está coberta, né, pela saúde da família. Então, no meu entender, eu acho que é até uma coisa interessante que pode acontecer nesse primeiro momento de implantação do NASF, pode qualificar a nossa saúde da família no estado. Ok? Podemos seguir? Também, assim, eu acho que é legal essa coisa eu vou falando, essa ideia desse diálogo, né, que a ideia é essa mesma. Bem, mas, e aí, assim, eu acho que até falando um pouco do que a Ana nos traz, eu penso que, assim, esse quadro que
que eu trouxe aqui, para a gente entender um pouco, né, as diferenças, um pouco essa diferença das responsabilidades da saúde da família, da equipe, né, de saúde da família e da equipe no NASF, seria um pouco assim, do lado esquerdo da tela aí que vocês estão vendo, né, nós temos a equipe de saúde da família como referência e responsável pelo cuidado. Por outro lado, o NASF, ele não é ele vai apoiar esse trabalho, né? Mas quem de fato é responsável pelo cuidado da saúde daquela população é a equipe de saúde da família. Outra coisa, a equipe de saúde da família é responsável pela condução longitudinal de casos individuais, familiares ou comunitários. Então, ao longo da vida daquela pessoa, né, nos vários ciclos de vida, né, quem vai ser responsável pela condução vai ser a equipe de saúde da família. A equipe do NASF, ela amplia essa oferta, nessa condição, faz esse trabalho compartilhado. Quem identifica a necessidade de apoio e regula o acesso ao NASF, olha só que interessante isso. Quem regula não vai ser a pessoa, não vai ser o gestor, não vai ser um outro profissional. Quem vai identificar essa necessidade de apoio e vai encaminhar ou vai trazer o NASF, né, e vai regular esse acesso à equipe do NASF é a equipe de saúde da família. Então, isso tem que ficar bastante claro, né? A equipe também de saúde da família vai pactuar propostas terapêuticas, vai realizar ações compartilhadas e ela não vai transferir, então, desse modo, a responsabilidade pelo cuidado aos profissionais de apoio. Então, ela é responsável, ela é referência e é responsável. Agora, ela vai partilhar, ela vai compartilhar as diversas ações que vão ser realizadas a essas pessoas, né? Então, assim, desse ponto de vista, o NASF, né, a equipe do NASF, ela aumenta a resolutividade do ponto de atenção, ela pode atuar diretamente com usuários quando for demandada para tal, né? Mas normalmente ela vai atuar principalmente em conjunto, né, com a equipe de saúde da família, nas visitas, ou mesmo no atendimento individual ou familiar, ela vai fazer esse trabalho principalmente em conjunto com a equipe de saúde da família. E ela orienta a equipe de acordo com o seu núcleo de conhecimento, então conforme, né, se eu sou assistente social, se eu sou psicólogo, se eu sou um terapeuta ocupacional, né, esses profissionais vão orientar as equipes de acordo com esse seu núcleo de conhecimento. E dessa forma, então, ela compartilha a responsabilidade pela condução do cuidado. Então, a gente pode dizer assim que as ações do NASF, elas podem ser realizadas de diversas formas, desde que pactuadas em conjunto sobre o que será realizado e que a manutenção da coordenação do cuidado seja da equipe da atenção básica. Então, essas ações elas podem ser realizadas com os profissionais do NASF e as equipes vinculadas, pode ser realizadas somente pelos profissionais do NASF e pode ser realizadas pelos profissionais do NASF, profissionais da equipe da atenção básica com o apoio do NASF. E aí eu fiz alguns lembretes ao longo da minha apresentação, né, que eu achei assim, interessante pontuar, né, assim, destacar. Assim, o processo de trabalho do NASF diverge do modelo ambulatorial centrado no agendamento de consultas individuais, atendimentos específicos oferecidos pelos profissionais de acordo com seu núcleo de saber, ou em outro extremo, de um modelo que se limita a orientar os profissionais das equipes da AB sobre como fazer. Então, assim, esse eu acho importante ressaltar no sentido de que tanto não vão ser, como é que eu falo, não vai ser uma agenda aberta para esse ou aquele profissional, né? Como também esses profissionais do NASF, eles não vão, porque têm determinado conhecimento, definir, né,
se limitar a orientar os outros profissionais sobre como deve fazer determinada coisa. Isso, procedimento e tal, né? O cuidado. Isso deve ser partilhado no dia a dia, no processo de trabalho do NASF junto às equipes de saúde da família. E aí eu vim trazer uma ferramenta que ela é muito importante para a realização do trabalho do NASF, que é o apoio matricial. É uma ferramenta que o José bem ressaltou isso, José de Castro, na apresentação dele, que ele fez quando ele falou do processo de trabalho da atenção primária, né, nas equipes da saúde da família, da atenção primária, e eles é bastante utilizado também pelo CAPES, né, também eles fazem muito apoio matricial, a humanização também, a Política Nacional de Humanização traz bastante, né, essa discussão sobre o apoio matricial, e não seria diferente que o NASF ele também trouxesse a importância desse apoio nessa articulação, né, desse trabalho integrado dos saberes. Então, assim, o que na realidade a gente entende como apoio? Então, é uma função gerencial que pressupõe relação horizontal. Então, assim, nós temos conhecimentos diferentes, mas eu não sei, vamos dizer, mais que você. Posso saber naquele momento uma coisa um pouco mais, porque do ponto de vista da minha formação eu sei, mas você sabe outras coisas, então é uma relação horizontal, né? Ela tem que ser desburocratizada, então ela não pode estar, ela tem que ser uma relação flexível, tem que ser uma relação de suporte com dimensão pedagógica na gestão do trabalho. Então, essa visão ampla do que seja o apoio, ela é fundamental para a gente entender como que vai se dar o apoio matricial. Então, assim, a gente pode entender que ela amplia a potência de pensar, de inventar, de interagir e de cuidar. Ela tem duas dimensões. Ela pode ter uma dimensão assistencial, que é a possibilidade de intervenção desses profissionais em articulação com as equipes apoiadas, né? Então, sempre pensando assim, tem determinada situação, determinado caso, vamos pensar lá no caso da dona Janete, assim, que intervenção que esses profissionais, eles podem fazer, né, articulados para ter um ganho, um cuidado importante para essa pessoa ou para aquela família, né? Então, ele tem essa dimensão assistencial, mas também tem uma dimensão técnico-pedagógica, porque ele aprimora as competências, né, e pressupõe educação permanente com essas equipes apoiadas. Então, é um processo contínuo, né, em constante renovação. O apoio matricial, ele pressupõe ampliação de competências e capacidades das equipes de saúde para lidar com problemas clínicos e sanitários, saúde mental, nutrição, reabilitação. E esse apoiador deve ser um profissional com um núcleo de saber específico e um perfil distinto dos profissionais de referência que são da equipe de saúde da família, que pode agregar recursos de saber e contribuir com intervenções que aumentem a resolutividade da equipe de referência. Quais são os modos que a gente pode ver? Que modos, né? Alguns modos que trouxe aqui que podem ser apoiados. Discutir casos clínicos, realizar atendimentos compartilhados, realizar educação permanente sobre temas relevantes para as equipes, que podem ser demandados pela própria equipe ou que a equipe do NASF percebeu e aí pactuou, participar da construção de protocolos com as equipes, dar suporte na implantação com incorporação de novas práticas, como, por exemplo, grupos terapêuticos e educativos, outras técnicas, novas técnicas de integração, tão carentes, né? A gente tem essas técnicas, dar suporte na construção de projetos terapêuticos singulares e dar suporte no manejo de questões do território. Vou falar um pouco depois dos projetos terapêuticos singulares. Então, assim, tem várias formas de você, dessa equipe NASF, poder apoiar as equipes de saúde da família. Vou dar algum exemplo sobre uma situação identificada, por exemplo, de um alto índice de diabetes
Melitus. No modelo tradicional, então vamos dizer, o médico, né, o enfermeiro atende a pessoa lá numa consulta, normalmente o que acontece no nosso modelo tradicional? Encaminha as pessoas para uma consulta individual com o nutricionista, ou para um agendamento de visita domiciliar do farmacêutico para avaliação da adesão aos medicamentos, ou ao profissional de educação física para a prática coletiva de atividade física, ou encaminha a pessoa para um endocrinologista, ou várias outras coisas, né? E, na realidade, o que a gente vê nesse modelo é o famoso AUAU, né? Que encaminha a fulana, cicrano, e tal, e efetivamente, às vezes, não discute qual é a causa daquele, né, daquele índice elevado, né, de saúde, né, da doença da pessoa. Podem ser várias coisas, do ponto de vista clínico ou social, né? A gente sabe disso. Do ponto de vista da proposta do apoio matricial, uma questão que seria, primeiramente, vamos dizer, inicialmente discutida, seria sobre o tema diabetes mellitus e quais seriam as estratégias para o seu controle com os profissionais do NASF. Discutir com os profissionais do NASF propostas de ações e condutas que a equipe da atenção básica poderia realizar individual ou coletivamente, planejar e realizar com os profissionais do NASF intervenções conjuntas, construir projetos terapêuticos singulares para os casos mais complexos. Então, assim, a gente percebe que há uma grande diferença entre a proposta de um modelo tradicional, que a gente está acostumado a vivenciar isso, né, nas nossas unidades de saúde, daquele que se propõe com a implantação do NASF e de cooperação, de colaboração entre as equipes, né? Pensando nisso, assim, é fundamental que o NASF ele se preocupe também em realizar uma agenda de trabalho, né? Que ele tenha uma agenda que ele possa estar no dia a dia, para não ter uma atenção especial para várias questões, ter tempo para várias outras, se planejar, na realidade, para atender as várias questões apresentadas pelas equipes. Aí, nesse sentido, é interessante, você pode, né, ter reuniões de matriciamento com as equipes da atenção básica, com a periodicidade de acordo com a modalidade do NASF e o contexto dela. Então, se for NASF 1, 2 ou 3, você vai ter um número de equipes que você vai estar vinculado, né? Como que você vai dar conta, né, de atender, né? A Ana falou aqui, que né, em municípios pequenos você vai atender todas as equipes. Então, assim, como que você vai dar conta de apoiar todas essas equipes, né? Então, tem que ter um planejamento para isso. Agora, sempre lembrando que o planejamento ele tem que ser pactuado e ele tem que ser de acordo com a realidade, né, apresentada e as demandas né, no coletivo. Né, você tem que ter tempo também para atendimentos, a agenda tem que colocar atendimentos individuais e domiciliares, tanto específicos quanto aqueles compartilhados. Tem grupos e atividades coletivas, elaboração de materiais de apoio, rotinas e ações de educação permanente, e também reuniões com os próprios profissionais do NASF, de outros núcleos, que eles também têm que fazer, né, tem que ter tempo para discutir a sua ação enquanto equipe. E também que tenha tempo, que possa estar, né, agendado também, planejado, reuniões com outros núcleos e outros pontos de atenção do município. Aí trouxe aqui um exemplo, aqui, por exemplo, do NASF 2, né, que ele atende ele tem 3 a 4 equipes de atenção básica vinculadas. Então, assim, são sugestões, na realidade, que a reunião de equipe do NASF poderia ser de 2 a 4 horas por semana, né, da própria equipe do NASF. Reuniões de matriciamento, uma quinzenal por equipe de atenção básica, e que essa reunião pudesse durar 2 horas, turnos
para ações compartilhadas, individuais ou coletivas, 2 a 3 turnos por semana, de repente uma parte da manhã, outra tarde, para que você possa atender todas as equipes vinculadas, né, que nesse caso aqui são 3 a 4, turnos para ações específicas dos profissionais NASF, individuais ou coletivos, conforme a disponibilidade da agenda. Então, assim, sempre a gente está vendo que é fundamental o planejamento das ações e que eles sejam pactuadas para que a gente possa, para que essa equipe possa atender efetivamente e apoiar, né, a equipe de saúde da família. Mais um lembrete que é importante, né, lembrar que essas reuniões de matriciamento elas são consideradas essenciais para a organização e execução do trabalho integrado entre o NASF e as equipes da atenção básica. E por que isso, né? Porque são nessas reuniões onde vai haver discussão de casos ou temas entre os profissionais, obtendo-se um diagnóstico das necessidades e o levantamento e planejamento de ações que possam ser desenvolvidas para atendê-las da melhor maneira possível. Então, assim, para colocar em prática o apoio matricial, tem várias ferramentas para isso. Então, trabalho com grupos, o projeto terapêutico singular, o genograma, o ecomapa, o atendimento domiciliar compartilhado, o atendimento compartilhado. Eu vou me ater aqui a duas ferramentas, que é o projeto terapêutico singular e o atendimento compartilhado. Bem, o projeto terapêutico singular, né, ele é um instrumento de organização do cuidado em saúde construído entre equipe e usuário, considerando a singularidade do sujeito e a complexidade de cada caso. Então, assim, trazer, então, nesse primeiro conceito, vamos dizer assim, duas coisas importantes. Primeiro que esse instrumento ele se constrói entre a equipe e o usuário. Então, não é a equipe que vai dizer o que deve ser feito, né? Mas sim, em conjunto com o usuário, ele vai definir quais são as metas, né? Quais são a serem alcançados, os objetivos, as metas, o que deve ser feito, né? E que o tempo inteiro deve ser pactuado e depois ser reavaliado. E deve ser considerada, então, a singularidade do sujeito e a complexidade de cada caso. Quer dizer, com certeza, alguém que tem um problema de diabetes é diferente de um outro, né? Várias são as situações que podem estar incluídas, que podem estar nas doenças que a gente apresenta. Então, cada um tem então, essa questão ela deve ser considerada a singularidade desse sujeito quando a gente toma qualquer decisão, quando a gente, né, constrói esse projeto terapêutico. Então, o projeto terapêutico pode ser também entendido como um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, o resultado da discussão de uma equipe interdisciplinar que pode ser apoiada pela equipe do NASF. É uma variação do caso clínico e geralmente é dedicada a situações mais complexas. Então, o projeto terapêutico singular, ele traz também essa importância de que quando algum caso ele seja mais complexo, é importante você então fazer esse projeto terapêutico. Então, ele tem essa variação da discussão do caso clínico, né? Ele, para além, né, de um caso clínico mais simples, vamos dizer assim, geralmente ele é feito para casos mais complexos. Então, assim, é interessante que haja uma reunião de toda a equipe, em que todas as opiniões são importantes para ajudar a entender o sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde e, consequentemente, definir propostas de ações. E aí, assim, eu trago de novo lá, lembrando do caso inicial, quando eu iniciei a minha fala, que é o caso da dona Janete, e no final, até o final, eu vou estar dizendo um pouco como isso foi encaminhado pela equipe do NASF e da saúde da família, o caso da dona Janete, né, e tal. E pode ser elaborado para indivíduos, grupos ou famílias, e ele busca a singularidade como elemento central. E para você
fazer esse projeto, ele apresenta 4 momentos. Ele apresenta, então, você tem que ter um diagnóstico situacional, né? Qual é a situação daquele caso, né? Daquela situação, quais são os dados que se apresentam, por que ele é mais complexo, né? Então, assim, compreender quais são as potências, né, desse indivíduo e fragilidades, né, frente ao caso apresentado. Um outro momento importante né, a partir desse diagnóstico, você possa, então, estar definindo objetivos, estar definindo metas, isso tudo em conjunto com a pessoa, né, que está junto, né, nessa coisa, o usuário, no caso. A partir daí, você define responsabilidades. Essas responsabilidades não é só do profissional de saúde, mas é também do indivíduo, da família, né, conforme o caso. Como que também, porque essas responsabilidades elas têm que ser divididas, todos têm que ser corresponsáveis pelo caso, pela melhoria daquele caso. E também, né, ele deve ser, um outro momento importante é a reavaliação. Será que o que a gente pensou inicialmente e traçou como objetivo, será que a gente compreendeu mesmo? Não compreendemos? As metas foram alcançadas ou não? E aí se reavalia e você, a partir daí, você continua o processo, né, de ajuda, de colaboração, na realidade, do cuidado com aquela pessoa e com as equipes. E aí, assim, uma estratégia importante é você reservar, né, as equipes reservarem um tempo fixo, semanal ou quinzenal, para reuniões de construção e discussão do projeto terapêutico singular. Então, assim, sempre trazendo a questão do processo de trabalho nisso. Quer dizer, a gente pode também ter ideias muito interessantes e tal, mas na hora de executar essas propostas a gente não consegue, porque a gente não consegue ter um planejamento, também mínimo que seja, né, flexível, para discutir os casos, para essa nova abordagem em saúde. Uma outra ferramenta importante que eu achei trazer para vocês é o atendimento compartilhado. Por quê? Porque ela é uma das intervenções mais frequentes que vão aparecer na rotina do trabalho dos profissionais do NASF, né? Ela possibilita um contato pessoal entre a equipe de apoio e o usuário, possibilitando momentos de discussão sobre o caso antes e após o atendimento. E durante a consulta é importante que tenha a presença de pelo menos um integrante da equipe de saúde da família e um representante do núcleo de apoio, além do usuário ou seus familiares. Então, assim, o que pode verificar aqui é que também, como eu dizia anteriormente, o trabalho da equipe do NASF, ela pode estar sendo totalmente compartilhada, aí, ou nas consultas, ou nas visitas, né, ou em outras ações que são desenvolvidas, né, na unidade. E o propósito desse atendimento compartilhado, é fortalecer o vínculo pré-existente de confiança do usuário já, né, com a equipe de saúde da família, fortalecer já esse vínculo que já existe, e também fortalecer o vínculo com esses profissionais do NASF. Facilitar a coleta de dados pelo apoiador, no caso, né, que é a equipe do NASF, pactuar ações, possibilitar o contato com a realidade do usuário. E aí, retornando ao caso de Janete que eu li, né, que era essa pessoa de 42 anos, que trabalha como vigilante noturna, né, mãe de 4 filhos e que queria ter um contato né, queria ser atendido por um psicólogo para poder ter alguém para conversar. Então, assim, pensando em todas essas coisas, né, que a gente conversou até agora, assim,
Como que é que esse caso poderia ser, então, encaminhado pela equipe do NASF, né, apoiando aí essa equipe de saúde da família? Então, assim, a conduta médica inicial, né, inicialmente o médico, né, da família indica um ansiolítico natural para essa pessoa, para Janete, e solicita apoio à equipe do NASF. Na reunião de equipe, que esse caso foi discutido, foi conversado, houve uma opção por atendimento domiciliar compartilhado, envolvendo a agente comunitária daquele território, o médico de família e a farmacêutica do NASF, que já conhecia Janete de alguns grupos na comunidade e sabia que ela andava meio sumida nos últimos tempos. Na visita, né, ao domicílio, verificou-se que a filha mais velha, né, verificou-se que ela não estava lá, e a filha mais velha relatou que Janete tentou suicídio com a ingestão exagerada dos medicamentos para dormir e que naquele momento estava sendo encaminhada para internação no Hospital Geraldo do município. A equipe, nessa visita domiciliar, tomou algumas informações sobre o funcionamento familiar e solicitou que informasse quando da previsão da alta de Janete. Quando essa equipe voltou à unidade, eles fizeram um desenho do genograma e do ecomapa dessa família para visualizar suas relações, quais eram seus pontos fortes e principais dificuldades. Fizeram um planejamento de um outro atendimento domiciliar após a alta para construir com Janete um plano para a continuidade do seu tratamento e foi feita também uma tentativa de contato com o hospital para discutir o caso e a possibilidade de visita hospitalar. Após a internação, então, quando a Janete voltou para casa, a equipe fez nova visita domiciliar, identificou com ela e seus familiares a necessidade de um acompanhamento mais próximo de Janete, o que seria realizado por meio de um grupo terapêutico coordenado pela psicóloga do NASF. E a farmacêutica ficou de encaminhar o uso de medicamentos, enquanto que a agente comunitária continuaria a fazer visitas regulares para acompanhar também, né, como que a Janete estava se desenvolvendo e fazendo também demandas mais emergenciais à própria equipe de saúde da família. Então, como a gente pode ver, um caso, inicialmente, de uma pessoa que procura a unidade de saúde, né, com uma situação de que ela precisava conversar, né, estava com algumas dificuldades na família e que precisava ter um espaço para conversar com um psicólogo, ele teve todo o encaminhamento, né, junto à equipe do NASF, de acompanhamento e, né, em conjunto e se via também que no meio de toda essa trajetória, às vezes o atendimento às vezes um pouco tardio, né, faz com que aquela pessoa, né, tenha outras atitudes, outros comportamentos que podem ocasionar em problemas mais graves. Então, mas que é fundamental então esse trabalho compartilhado e atento, né, elaborando projetos terapêuticos e fazendo o trabalho compartilhado com a equipe. E assim, finalizando um pouco, então, a minha apresentação, que a ideia realmente era trazer um apanhado um pouco geral, assim, né, de algumas questões que vão aparecer no cotidiano, né, do trabalho das equipes de saúde da família e do NASF. Eu trouxe algumas questões que eu acho que são fundamentais para que não se tenha algumas dúvidas. Então, primeiro é dizer que o NASF é uma equipe e não é um serviço de saúde específico. Então, não é um crezinho, ele não tem uma agenda aberta, né? É uma equipe que apoia. Então, ela constitui-se como um apoio especializado na própria atenção básica, mas não é um ambulatório de especialidades ou um serviço hospitalar.
ela recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e não através de encaminhamentos impessoais, né? Ela deve ser disponível para dar suporte em situações imprevistas e não se restringe à demanda previamente negociada e agendada. Então, ela tem que ter uma flexibilidade, ela tem que ter uma agenda, na sua agenda, uma flexibilidade para a sua atuação. Ela deve ter também, a equipe do NASF, deve ter disponibilidade para realizar atividades assistenciais diretas aos usuários, com critérios e corresponsabilização, sempre pensando que às vezes vai ser importante que, vamos dizer, que o psicólogo tenha uma ação específica. Vamos pegar a Janete, que ele, de repente, faça uma consulta, né, uma consulta, mas uma conversa, né, com esse profissional, que a Janete faça uma conversa, por exemplo, com um psicólogo. Isso pode vir a acontecer, mas é sempre importante enfatizar as ações compartilhadas. Então, ela realiza ações compartilhadas com as equipes, o que não significa necessariamente estarem juntas no mesmo espaço-tempo em todas as ações. Apoia as equipes na qualificação dos encaminhamentos, realizados por outros pontos de atenção, né, que também podem ser feito todo um trabalho de articulação também com os CRAS, né, e aí com os CRES, isso e também é interessante, importante lembrar isso. Não exclui o matriciamento feito por equipes de outros pontos de atenção da rede. Às vezes tem um matriciamento lá no CAPES e tem um encaminhamento para a equipe, né, de saúde da família, e eles vão, então, fazer uma articulação com o matriciamento já existente para potencializar o trabalho que está sendo realizado. Alguns desafios seriam, né, que nós estamos apontando aqui alguns desafios, mas que são poucos, vamos dizer, mas são importantes, que é o desconhecimento das diretrizes do NASF por parte de determinados gestores e de alguns profissionais. Então, assim, a gente observa, às vezes, que várias coisas, né, têm acontecido porque assim, sai muita portaria, é muito trabalho para fazer, não sei o quê, então, às vezes, algumas diretrizes elas não são conhecidas. Então, eu acho que esse espaço aqui, inclusive, é para que a gente possa estar ampliando esse conhecimento. Desenvolvimento de trabalho articulado entre as equipes da saúde da família e do NASF, então, acho que esse é um desafio importante, fazer esse trabalho articulado, né? Compreender sobre o que é apoio social e também algum desafio que é estar aberto às mudanças no processo de trabalho. Tem algumas referências que eu usei para fazer essa nossa apresentação, e eu queria dizer, inclusive, aproveitar, né, e falar desse último caderno que saiu da Atenção Básica, número 39, que ele veio falando especificamente do NASF. Muitas das questões que eu apresentei aqui foram embasadas nesse caderno, porque eu acho que ele está bastante... ele está com uma linguagem muito simples, mas muito profunda, né? Ele tem uma profundidade, mas também ele é de fácil entendimento, e está bastante interessante o caderno. Eu aconselho que vocês possam ter acesso a partir do próprio site do Ministério na Atenção Básica. Ele está aqui na referência bibliográfica. E eu quero agradecer a equipe daqui do Telesaúde, a vocês que nos ouviram aqui, Pojucan e eu, e dizer que acabei não colocando o telefone aqui de contato, tem nosso e-mail, na equipe estadual, da Coordenação Estadual da Atenção Primária, que é referência do NASF, Pojucan e eu, né? Pojucan é nosso, está aqui ao meu lado, aqui na tela, né? Um médico de muito tempo, professor universitário que trabalha com a gente há muitos anos aqui na CESA, na atenção primária, né? E nós temos também as nossas referências regionais, que no norte nós temos a Sirlene e a Rita, na região central Euli e Eliette, na metropolitana Ana Laurita e Carla Carrion, e no sul Giovanni e Ana Rita são algumas das referências
né, e principalmente elas têm trabalhado mais com a gente no encaminhamento do NASF, e que vocês, né, podem também entrar em contato, né. E quero agradecer, estou aqui aberta, não sei quanto tempo ainda nós temos, para que a gente possa ainda continuar a nossa conversa. Muito obrigada. Beth, nós recebemos um comentário do Dr. Jackson, do município de Anchieta, e aí ele faz referência à lâmina que você passou, né, o slide, né, sobre o trabalho do NASF, né, e ele diz que ele concorda, né, de repente, se você conseguir repassar isso aí, seria até interessante para a gente firmar alguns pontos, né, e ele disse que é o seguinte, esses itens são válidos porque os municípios, em geral, eles contam com uma escassez de profissionais, né? E seria mais uma referência inicial para o tratamento. Porém, a equipe tem que tomar cuidado, porque se ela começar a fazer encaminhamento excessivo, né, seria como ela está passando um atestado assim, ele coloca entre aspas, né, em vista de não ter um termo melhor, um atestado de incompetência. Né? Se ela começa a encaminhar todos os casos para o NASF, né, e diz que a equipe básica, né, de saúde, né, quer dizer, o NASF pode ajudar muito no sentido, às vezes, de firmar condutas, né, diagnóstico, né, que você compartilha com colegas de outras formações, né, pode ajudar bastante. Mas vai ter esse cuidado, né? Ficar encaminhando todo mundo para o NASF, porque sobrecarrega, né? E demonstra que a equipe ali que está na porta de entrada do sistema não está conseguindo dar conta, né? Esse cuidado foi o que eu entendi, né? Eu compreendo a sua a questão que o Dr. Jackson traz aqui, mas eu acho que é justamente, eu acho que o NASF, ele vem, a equipe do NASF, ele vem com uma proposta de discutir junto. Então não vai ser um encaminhamento da equipe para a equipe do NASF. Né? A ideia é que tenha momentos, então, como eu falei anteriormente, que tenham momentos de reuniões, que sejam, né, reuniões sistemáticas, em que os vários casos possam ser discutidos, e aqueles onde haja necessidade do apoio dos profissionais que têm no NASF, então esses casos vão ser debatidos e vão ser encaminhadas as melhores soluções para eles, como a gente viu. Então, a ideia não é fazer encaminhamentos por fazer, mas assim, como que aquele caso que é mais complexo, de repente eu preciso de um profissional que está no NASF, então ele vai estar junto comigo construindo projetos terapêuticos singulares para esses casos mais complexos, ou definindo, realizando visitas domiciliares, ou fazendo também consultas compartilhadas. Então, a ideia não é só fazer encaminhamentos, mas é estar junto através de várias ações que não sejam discutidas pelo NASF sozinho, mas o NASF ele vem como fazer parte, né, dessa discussão na unidade, junto com a equipe e vendo a melhor forma de encaminhar. E, como eu falei anteriormente, trazendo o usuário para a sua corresponsabilização, né, para a sua também responsabilização da sua situação. Então, na realidade, é um envolvimento de vários, né, de vários interessados, vamos dizer, na saúde dessa pessoa. A própria pessoa e, né, a equipe de saúde da família e essa equipe que vai apoiar a equipe de saúde da família, que é o NASF. Não sei se eu respondi ao Dr. Jackson, né?
tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, assim, reforçando também que a gente está na Secretaria de Saúde, nosso telefone é 27 3636 8260. E vocês podem entrar, esse é o telefone da Coordenação Estadual da Atenção Primária. E temos também os nossos colegas da atenção primária nas regionais, né, que são aqueles profissionais que estão mais à frente do NASF, como eu coloquei no final da minha apresentação. E a gente tem sempre tentado fortalecer as regionais, que são aquelas que têm um contato mais direto com os municípios, né? Mas nós temos apoiadores em todas as regiões de saúde da atenção primária, né, e que também podem estar junto, acompanhando e aproveitando vários espaços que existem nas regiões para discutir também o NASF. Beth, a Estênia Santiago, se não estou enganado, nossa amiga lá de Santa Leopoldina, se eu não estou enganado, ela também mandou uma mensagem aqui dizendo que o tema foi ótimo e a abordagem foi bem explicativa. Agradecemos muito, que bom. Ela é de São Domingos, São Domingos do Norte, perdão. Acho que ela está na outra folha aqui. Porque aqui nós estamos também com uma indicação de Gisele, né? SDN, eu acredito que seja São Domingos do Norte. Então, Estênia e Gisele. E aí Estênia comenta assim, nós estamos em processo de implantação do NASF2. Né? E eu não sei se cabe aqui uma divagação. Da mesma maneira que quando começou a implantação da saúde da família aqui no Espírito Santo, foi um momento assim de muita dúvida, de muito questionamento, porque mudava muito a proposta de trabalho, a maneira de trabalhar, né? E hoje eu vejo que o NASF também oferece esse outro momento, mas sempre no sentido de aumentar a qualidade do serviço a ser prestado à população, e ao mesmo tempo eu acredito que isso traz mais conforto para o profissional, né? Que ele começa a sentir que ele tem mais colegas que estão trabalhando da mesma forma que ele, né? De se apoiarem, de se ajudarem, né? E até de sofrerem juntos, né? Porque tem casos que são assim muito difíceis, do ponto de vista de dramaticidade, né? Questões sociais muito sérias, né? Toda essa questão nossa que permeia aí a violência e tudo. E às vezes a gente fica sem saber, né? Como interferir numa questão de dependência química e outras, né? E, então acho que isso vai ajudar muito e vai crescer muito o nosso saber, com certeza. E nessa semana passada nós estávamos discutindo a questão de competência lá no nosso setor, né? A gente vê como a gente estuda, né, o problema e quer compartilhar, né? Se sente útil. E eu acho que esse momento é um momento de grande crescimento. O Telesaúde está aí para dar o apoio, é mais uma ferramenta importante que está à nossa disposição. E o curso, né, matricial que está oferecido pelo Ministério, vários colegas já se inscreveram, né? Alguns que vão ser tutores, estão fazendo a formação para ser tutores desse curso, eu conheço, são pessoas da maior competência, o maior envolvimento na saúde, acredito na saúde pública, acredito no SUS. Eu acredito que nós estamos vivendo um grande momento, tem uma expectativa muito favorável a esse respeito. E a Estênia disse que ela está participando né? Os colegas das regionais, eu tenho certeza que eles estão acompanhando aí essa videoconferência. A Estênia também fala aqui que ela, na implantação lá do NASF2, ela já está com profissionais de psicologia, assistente social e fisioterapeuta. E assim, a gente quer dizer, então, assim, os municípios que estão em processo de implantação, que quiserem fazer uma discussão mais aprofundada conosco, junto com a regional, nós estamos à disposição, né? Pode entrar em contato para a gente pode ir até o município, fazer uma oficina, fazer uma discussão junto com vocês,
porque o nosso papel é esse mesmo, de apoiar, né, os municípios na implantação das políticas de saúde, né? E assim, bem lembrado o que o Ipojucan falou, de que assim, uma das coisas que estão vindo, né, para apoiar esse movimento como um todo é o curso da Fiocruz, né, junto ao Ministério da Saúde, para quem, né, quem implantou o NASF no Brasil inteiro e aqui no nosso estado. Nós temos várias pessoas, vários profissionais de saúde que vão fazer esse curso e que vai ser uma coisa bastante interessante para ampliar o conhecimento acerca dessa política. Aí, ó, a Estênia já disse que gostou da ideia da oficina. Então, Estênia, entre em contato com a regional e vamos discutir sim uma proposta de discutir o conteúdo dessa oficina com vocês. Pode entrar em contato que a gente vai discutir isso, vai atender vocês nisso. A gente gostaria de saber, não sei, a Karina quer fazer... Não. Não posso. Não.